Olá, meus queridos, estamos de volta e hoje vamos trabalhar com um novo tema chamado os processos de formação e transformação do relevo. E quando se fala de relevo, o relevo nada mais é do que a forma que a crosta terrestre nos apresenta. E em se tratando do processo de transformação e alteração do relevo, nós vamos ter os agentes internos e os agentes externos. Os agentes internos são chamados de agentes endógenos. E o que são esses agentes endógenos? São forças que atuam de dentro para fora do planeta. Então, à medida que há a atuação de forças de dentro para fora do planeta, você está diante dos movimentos endógenos. E em se tratando dos movimentos endógenos, nós vamos ter dois, o tectonismo e o vulcanismo. E quando se fala de tectonismo, o tectonismo nada mais é do que as forças internas da Terra, que são geradas pelo movimento das placas tectônicas. E lembre-se, eu te falei que as placas tectônicas realizam três movimentos: o movimento convergente, divergente e transformante. O movimento convergente é o movimento em que as placas se chocam, o movimento divergente é o movimento que as placas se afastam e o movimento transformante é o movimento que as placas deslizam lateralmente. O movimento convergente e divergente alteram as formas do relevo em função desse choque ou do afastamento das placas tectônicas. Por exemplo, quando as placas tectônicas se chocam, pode gerar um movimento de ascendência e um movimento de descendência, que pode gerar, por exemplo, a formação de uma cordilheira, como a Cordilheira dos Andes. O segundo é chamado de vulcanismo. E o vulcanismo ocorre quando há uma ruptura em uma placa tectônica. Então, houve uma ruptura, o magma que está concentrado no interior do planeta vai ser extravasado. E à medida que ele é extravasado, ele pode gerar, por exemplo, o surgimento de um solo com origem vulcânica. Por exemplo, o solo de origem de terra roxa é um solo vulcânico presente no território brasileiro. Então, nós vamos ter, por exemplo, a formação de ilhas, como o Fernando de Noronha, que é uma ilha que se formou a partir da erupção de um vulcão. Tranquilo? Bom, então observa na imagem que você vai ter as áreas em que há uma instabilidade sísmica. Então, todo o território localizado nas bordas de placas tectônicas, que é essa parte aqui em laranja, que eu estou te mostrando com o cursor, você vai ter uma certa instabilidade sísmica. Já esses pontinhos vermelhos aqui são as áreas que mostram a presença de vulcões, que quanto à atividade, o vulcão pode ser ativo, inativo e extinto. Um vulcão ativo ele pode ter uma erupção a qualquer momento. Um vulcão adormecido ou inativo é um vulcão que pode ter uma erupção, e um vulcão extinto já não mais irá ter erupções em função da solidificação da placa tectônica na qual ele está localizado. Tranquilo? Vamos em frente. Bom, então eu te mostrei os agentes internos. Eu te disse que são dois, o vulcanismo e o tectonismo. Agora nós vamos ver os chamados agentes externos, que são chamados de agentes exógenos. Lembra, endógenos vem de dentro para fora e os exógenos são os movimentos que atuam na crosta terrestre, tá bom? Então, esses agentes exógenos são os agentes responsáveis pelo desgaste das rochas que esculpem o relevo. E as condições climáticas vão influenciar diretamente na atuação de cada agente. Por exemplo, em uma região tropical em que há uma grande incidência de chuvas, a tendência natural é que esse agente vai implicar numa transformação bem maior da forma ou de uma forma do relevo. Mas para compreendermos melhor a atuação desses agentes externos, nós temos que entender o que é o intemperismo. E o intemperismo nada mais é do que o conjunto de ações dos agentes externos. Então, quando você tem um conjunto de ações dos agentes externos, que pode ser o sol, a chuva, o vento, ou até mesmo o homem, quando você vai ter esse conjunto de agentes, você vai ter o quê? Um intemperismo que vai causar o quê? A desagregação das rochas. E em se tratando do intemperismo, nós vamos ter o intemperismo físico. E esse intemperismo físico ele é provocado pela variação de temperatura diária. Por exemplo,
Durante o dia você vai ter uma elevada temperatura, já durante a noite você vai ter uma temperatura menor, então você vai ter uma variação. Então esse intemperismo físico ele pode gerar o aquecimento ou o resfriamento da rocha, que pode gerar a contração e a dilatação. Então isso daí vai gerar um processo de desagregação dessa rocha. Então observa que o intemperismo físico é provocado pela variação da temperatura. Já, por outro lado, nós vamos ter o intemperismo químico, que ele vai ser provocado pelas reações químicas entre a água e os compostos de uma determinada rocha. Então, quando há esse contato entre a água e os compostos das rochas, isso vai gerar um processo químico que vai gerar a desagregação das rochas. E nessas rochas nós podemos ter materiais inorgânicos, como musgos e linques, que vão exercer uma influência direta no processo químico. Tranquilo? Bom, e para compreendermos melhor esse processo de transformação, nós temos que entender o que é o solo. E o solo nada mais é do que a camada superficial da Terra e tem a presença de micro-organismos. Então, na crosta você vai ter a presença do solo. E esse solo ele pode sofrer um processo erosivo. E o processo erosivo gera o desgaste do solo. Então, a erosão é o desgaste do solo. O que protege o solo é a cobertura vegetal. À medida que se retira essa cobertura vegetal, o solo está totalmente desprotegido. E por estar desprotegido, isso daí vai gerar um processo erosivo. E esse processo erosivo pode ser um processo pluvial, que é gerado pela água das chuvas. Então você vai ter uma erosão pluvial, que é a erosão provocada pela água das chuvas. Por exemplo, se você andar em uma rua que não tem asfalto e não há uma cobertura vegetal, a tendência é que você comece a perceber o desgaste dessas rochas ou o processo erosivo que está presente naquela rua. Podemos ter uma erosão fluvial, que é uma erosão provocada pela água dos rios, e podemos ter também uma erosão marinha, que é provocada pela água do mar, tá bom? Então, espero que você tenha compreendido essa primeira parte, e para finalizar essa compreensão, eu quero que você resolva a atividade da página 81, e lá na página 81 você vai resolver a questão 1, 2, 3 e 4, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula. Valeu!